Bom dia, tô aqui de cara inchada ainda, acordei há pouco. E o Senhor me fez fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que é o devocional. Eu tenho esse devocional aqui, que é meu plano com Deus permanente. Tem um versículo aqui na frente que diz assim: vocês serão como um jardim bem regado, como fonte que não para de jorrar. Isaías capítulo 58:11. E eu confesso que eu comprei ele o ano passado e pouco usei. E hoje eu tô com um dia muito atarefado, muitas coisas para fazer. Tenho que ajeitar a casa, meu marido daqui a pouco chega. Tenho um atendimento para fazer com a fisioterapeuta do meu filho. Tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. E eu peguei o telefone e acho que foi ontem. O pastor Marquinhos faleceu. E eu vi um trecho de um vídeo dele e ele já bem debilitado por causa da quimioterapia, falando sobre como era a rotina dele pela manhã. E ele falando que a primeira coisa que ele fazia era, depois que via a esposa, né, que acordava, que ela o ajudava ali a levantar ele e tudo, ele era ter um momento com Deus, de oração, leitura da palavra. E eu não tô passando por algo dessa maneira que ele enfrentou, né, física e na área da saúde, mas espiritualmente eu creio que eu estou na UTI, precisando de um milagre do Senhor. E ele disse algo, eu faço meu devocional ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu leio a palavra e eu me ajoelho fraco, mas me levanto forte e vitorioso. E é isso que eu quero, né? E aí, aqui nesse plano, né, de leitura da palavra do Senhor e devocional, no dia 14 de agosto, está marcado o seguinte texto. O título é A Bíblia em Pé. A leitura se encontra em Josué capítulo 6, versículo do 1 ao 5, e o capítulo 20, o versículo 20 também. E diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Esse trechinho se encontra lá em Hebreus capítulo 11, 30. Eu dou a dica que leiam o capítulo de Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Leiam o texto todo, porque às vezes o texto fora do contexto vira pretexto. E também leiam Hebreus, vai falar lá os pais da fé, né? Pessoas que Deus chamou e que pela fé, né, pela confiança na palavra do Senhor, viveram extraordinário. E aqui tem um texto, é um recorde de um rei. Eu não vou saber falar o nome da pessoa porque é em inglês, mas eu vou ler o texto, tá bom? Diz assim: os não cristãos sempre zombaram da história bíblica da queda da antiga cidade de Jericó. Por isso, me alegrei ao ver esta manchete na primeira página do jornal. Novo estudo apoia a versão bíblica sobre a queda de Jericó. O artigo começa assim: segundo um estudo arqueológico, os muros de Jericó caíram, como está relatado na Bíblia. O arqueologista Bryant J. Wood, da Universidade de Toronto, no Canadá, disse: quando comparamos a evidência arqueológica de Jericó com a narrativa bíblica, que descreve a destruição da cidade pelos israelitas, encontramos uma concordância notável. Wood observou que a Bíblia relata que o evento ocorreu depois da colheita da primavera e indica que os israelitas incendiaram a cidade. Estes fatos foram confirmados
por restos arqueológicos. Mais uma vez, a arqueologia dá testemunho da veracidade das Escrituras. Nossa crença na autenticidade da Bíblia não depende de pesquisas científicas, mas da sua reivindicação de ser a palavra de Deus. Conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Portanto, podemos ter confiança total naquilo que ela diz. Isto é um fato. Os muros de Jericó realmente caíram. A Bíblia permanece em pé. E aí é do Richard, esse trechinho é do Richard W. Dehan, não sei se é assim que pronuncia. E embaixo tem uma frase que diz assim: para os sábios, a palavra de Deus é suficiente. Aqui de lado tem um espaço para a gente colocar a aplicação pessoal. E eu comecei a escrever. E o que Deus colocou no meu coração, porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente pensa dentro da racionalidade, dentro da nossa capacidade intelectual, muitas vezes não é mérito nosso, mas é mérito do Espírito Santo de Deus, que nos dá entendimento e nos faz enxergar além daquilo que os nossos olhos carnais podem enxergar. E a palavra que Deus colocou no meu coração começa assim: todo começo exige de nós fé. E a palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Josué ouviu a voz de Deus e creu. Por fé e seguindo a ordem de Deus, rodeou a cidade de Jericó por 7 dias. E no último dia, por mais 7 vezes. E o texto conclui dizendo que ao final da 7ª volta, ao som do chofar, um chifre de carneiro, e dos gritos da multidão, as muralhas foram ao chão. A fé em Jesus e em sua palavra nos faz viver não mais pelo que vemos, mas por aquilo que não existe ainda no mundo espiritual. Confiamos que algo irá acontecer após a obediência à voz de Deus. Devemos obedecer porque aquele que falou é fiel para cumprir. E aí, a gente para observar essa questão da obediência. Não é... Claro, a obediência a Deus é primordial e é essencial. Nós temos que aprender isso todos os dias. A ser obediente, a ser sensível à voz de Deus, a buscar fazer aquilo que Ele está falando para a gente fazer. Nem sempre é fácil, porque muitas das vezes vai exigir que a gente seja um pouco louquinho. Crer em algo que não está aparente, algo que não está ali na nossa frente, algo que ainda está por vir, por acontecer. E na palavra do Senhor a gente vai ver, né, que Deus deu uma ordem a Josué. Deus, após a morte de Moisés, o Senhor chama Josué e diz: olha, seja forte e corajoso, porque da forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele creu, Josué creu, confiou nessa palavra, nessa determinação de Deus. Obedeceu a Deus quando Deus disse: olha, vai lá e rodeia a cidade. Eu fico imaginando Josué como um líder recém-chegado, enfrentando uma multidão de pessoas hostis, porque a gente vê pelo relato bíblico que eram pessoas hostis, de coração duro, de mente obstinada, que viram tantas coisas, viram o Senhor fazer tantas coisas no deserto e ainda assim se mantiveram com o coração ali duro, né? Mesmo vendo a glória de Deus. E Josué obedeceu a palavra do Senhor. Talvez escutando ali um burburinho de um e de outro, dizendo: ih, ele está tentando aparecer. Ele está falando aí que Deus fez isso aí, mas a gente vai seguir ele aí, vamos ver no final o que é que vai dar. Talvez alguns até na expectativa de que fosse dar errado,
de que a seguir a ordem de Josué, no final todos veriam aquela ordem que eles achavam que era simplesmente da vontade de Josué ser frustrada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que no final dos 7 dias, depois das 7 voltas, Josué dá uma ordem. Olha, eu vou tocar a trombeta aqui, o chofar. E quando eu tocar, e quando os levitas tocarem os seus instrumentos, todo o povo deve gritar muito forte. E a palavra do Senhor vai dizer que ao som das trombetas e ao som do grito do povo, as muralhas de Jericó foram ao chão. E ter fé no Senhor é imaginar tudo isso na mente e crer que sim, que pelo som de vozes e pelo som de instrumentos, uma grande muralha de pedra ruiu. Para aqueles que são céticos, para aqueles que não creem como nós cremos, vai dizer, sei lá, talvez no dia aconteceu um terremoto e caiu as muralhas. E talvez tenha sido isso. Mas nós cremos que foi a poderosa mão do Senhor. Que talvez foi o Senhor que naquele momento, ao som das trombetas e ao som dos gritos, mandou um grande terremoto. Que moveu as montanhas, que moveram as muralhas. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata diferente. A Bíblia relata que foi ao som das trombetas e ao som dos gritos. As muralhas ruíram. E ter fé é isso. É você crer no impossível. Que nesse dia, eu digo isso para vocês, para quem está escutando, talvez, eu não sei qual alcance vai ter esse vídeo. Talvez 1 ou 2 pessoas, ou 3 pessoas, eu não sei. Mas a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. E antes dela fazer efeito em quem vai escutar, ela está fazendo efeito em mim. Esse é o propósito da palavra do Senhor. E no final aqui eu coloquei uma pequena oração breve. E eu escrevi assim: Senhor Jesus, nos faz estar atentos à sua voz, a ler e a viver a tua palavra. Que o nosso coração esteja dobrado à sua vontade e que possamos ver a manifestação do seu grande poder. Em nome de Jesus, amém. Ver o poder do Senhor em nós, em nossos dias, nas nossas circunstâncias. Talvez cada um de nós estejamos enfrentando batalhas, talvez estejamos com muralhas erguidas à nossa frente. E nós precisamos de um milagre. Eu preciso de um milagre. E eu creio que o meu Deus se levantará, assim como se levantou na vida de Jó. Às vezes a nossa luta não está na carne, não está no nosso corpo enfermo. Às vezes a nossa luta está na mente. Uma depressão, uma ansiedade. Às vezes a nossa luta está no espírito, está na nossa alma. E nós não sabemos, às vezes, como vencer essas batalhas. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso. E que Ele faz além daquilo que nós, com a nossa pequena mente, podemos imaginar. Ele ainda derruba muralhas. Ele ainda liberta algemas, quebra correntes. Ele ainda faz o jugo que está sobre os nossos ombros serem lançados ao chão. Ele ainda muda histórias. E eu creio que Ele está mudando a minha história. Eu creio que Ele vai mudar a sua história. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia. Hoje é 14 de agosto de 2026. E que Deus possa, a partir desse dia, escrever algo novo para a nossa história. Ou começar a cumprir tudo aquilo que Ele determinou para nós.
tudo aquilo que ele falou sobre nós. Mas há uma verdade a ser dita. Para que a palavra do Senhor se cumpra, nós precisamos obedecê-lo. E às vezes, na falta da nossa obediência, o Senhor ele pode trazer situações para nos levar a viver aquilo que ele determinou. Às vezes as pessoas escutam isso e elas ficam com medo, ficam receosas e dizem: nossa, as pessoas, os crentes gostam de dizer que Jesus vai ferir, que Deus vai ferir, que Deus vai colocar uma enfermidade, que Deus vai causar uma situação. E isso não é uma ameaça. É porque Deus, ele nos ama tão infinitamente, além daquilo que nós podemos entender ou imaginar, que ele pode sim causar alguma situação para nos colocar de volta no caminho que ele determinou. Nos colocar de volta no eixo, nos trazer de volta à presença dele. Porque não há outro lugar. Não há outro lugar tão grande, tão maravilhoso, tão cheio de riquezas imagináveis. E quando eu digo riquezas imagináveis, não é riqueza material, mas é espiritual. É algo que não é palpável. É algo tão incrível que eu acho que é a presença do Senhor. O grande tesouro é isso, é a presença do Senhor. É estar na obediência, entregar tudo na mão do Senhor e crer que a vontade dele é melhor que a nossa. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos e vamos voltar. Vamos voltar aos devocionais, vamos voltar à palavra do Senhor. E aqui tem uma marcaçãozinha que é para a gente fazer a leitura diária. Hoje está marcando para a gente ler o Salmo 89 e o Salmo 90 e depois o capítulo de Romanos, capítulo número 14 de Romanos. Amém? Deus abençoe a vida de todos.